O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por males, os levaram a Jesus. Jesus punha as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de as deixar. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam os nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos irmãos, antes de tudo, nossas boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui, na Basílica Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro. Santuário da Rainha da Amazônia, Domus Dei et Porta Coeli. E especialmente a vós todos que nos acompanhais pela Rede Nazaré de televisão e pela rádio web Basílica de Nazaré. Sintam-se à vontade na casa da Mãe de Misericórdia. E antes de nós iniciarmos a nossa reflexão, um apelo. Se você tem uma cadeira de rodas que não está mais usando, que você não vai mais precisar, doe aqui para a Basílica, que estamos precisando para socorrer uma pessoa. Então é só deixar aqui no atendimento da Basílica. Está lá, você talvez não vá mais usar, não vá mais precisar. Então, ajude a aliviar o sofrimento de um irmão que precisa. Desde já, nós vos agradecemos. Bem, irmãos, quando nós celebramos a Santa Missa, quando nós celebramos a Santa Missa em latim, tanto na forma ordinária como na forma extraordinária, ela encerra-se com a seguinte frase: Ite missa est. Ite missa est. É uma expressão idiomática da língua latina, ou seja, é uma expressão própria. Quase você não tem como traduzir exatamente. Mas uma das traduções possíveis é ide para a missão. Ide para a missão. E esta semana, nos evangelhos que estão elencados para a liturgia destes dias, nós vamos ver Jesus indo em missão. Na segunda, nós vimos que Jesus leu uma passagem de Isaías, lá na sinagoga de Cafarnaum, de Nazaré. Justamente o capítulo 61, versículo 1 e 2, onde nós temos como diríamos, o programa missionário de Jesus. Lá,
retomando Isaías, ele vai dizer que veio para, primeiro, anunciar o evangelho aos pobres. Segundo, redimir os cativos. Terceiro, dar vista aos cegos. Quarto, salvar os oprimidos, libertar os oprimidos. E se você ler a passagem de Isaías, você vai dizer: padre, faltou um quinto item, que Isaías cita e Jesus não citou. Um dia da vingança do Senhor. Um dia da vingança do Senhor. Mas tem um motivo. Por que Jesus não citou este quinto item que aparece lá em Isaías 61, justamente no final do versículo 2. É porque a missão de Jesus é, na sua primeira vinda, uma missão salvífica. O dia da vingança, o dia do julgamento, ficará para a sua segunda vinda. Então nós temos esse tempo agora entre a primeira e a segunda vinda, que os teólogos chamam de parousia. Entre a primeira vinda e a segunda vinda, na primeira a missão é salvar, na segunda será julgar. Por isso que Jesus não cita um ano da vingança, um dia da vingança do Senhor, que seria o quinto item do programa missionário do servo de Javé, lá já predito, profetizado por Isaías. Ontem, terça-feira, nós vimos a pregação da Boa Nova. Jesus, vimos que ele deu um programa missionário e agora ele começa a colocar este programa em prática. Ele vai anunciar a palavra do Senhor, o Evangelho, a pregação do Evangelho. E a pregação constitui de duas coisas, de duas partes. Primeiro, a pregação propriamente dita, o querigma, o anúncio. Segunda, a catequesis. Catequesis quer dizer o ensino da doutrina que foi anunciada no querigma. Então, ele veio para anunciar e ensinar. Por isso que Jesus é Rabi, Magister, mestre. E hoje nós vamos ver Jesus na ação missionária. Mas para vocês terem um gostinho, para ter uma visão panorâmica dos evangelhos desta semana, amanhã, quinta, Jesus vai enviar os apóstolos dunque alto para águas mais profundas, para a pescaria de homens. Então Jesus vai agregar os seus discípulos, ou seja, nós batizados, a sua missão salvífica, e vai nos enviar, como outrora enviou Pedro e os apóstolos, bem como os demais discípulos. Na sexta, Jesus faz o convite nupcial. O que é o convite nupcial? O convite nupcial às bodas sacrificiais do Cordeiro de Deus. Ou seja, quando você casa, quando você constitui matrimônio, não estão falando em ajuntamento. Geralmente quem quer ajuntar não quer casar, né? Não, a gente junta os paninhos. Ou seja, juntou, vai espalhar. Quando você assume o matrimônio, o sacramento do matrimônio, é um compromisso de vida. Compromisso de vida. Então, o discípulo tem um compromisso de vida com o Evangelho. O discípulo e missionário tem um compromisso de vida com o Evangelho, porque Jesus assumiu a missão como compromisso de vida. Por isso que ele
é intitulado o noivo e a igreja a noiva. E o que este casal místico vai gerar? A salvação do mundo. É isso que nós temos que gerar, a salvação do mundo. E no sábado, Jesus vai proclamar o seu senhorio. Nós vamos ver que ele vai agir muitas vezes em dia de sábado. Os fariseus, com a sua visão mesquinha da palavra de Deus, vão acusar Jesus de quebrar o sábado. E Jesus vai dizer que ele é o Senhor do sábado, que ele sim sabe aplicar a lei do sábado, porque ele é o supremo legislador, ele fez a lei, e mais, ele é a própria lei. Está vendo? Os fariseus são ousados, não é? Os maus são ousados, mas nós não devemos ter medo da ousadia dos maus. Voltando para o evangelho de hoje, o que é que nós vemos Jesus fazer hoje? Jesus cura a febre da sogra de Pedro. A sogra de Pedro aqui representa a humanidade enferma pelo pecado. E quando você está com febre, você precisa de cura. Você precisa de salvação, você precisa de remissão, de redenção. Alguém tem que cuidar de você, alguém tem que te dar uma palavra de conforto, alguém tem que te ajudar a se erguer. Então aqui está Jesus em ação, o missionário em ação. Ele não só prega, como ele age. Veja que a cura tem quase que um tom de exorcismo. Jesus faz praticamente um exorcismo. Ele manda a febre sair e ele sai. É a mesma atitude de Jesus quando ele expulsa os espíritos malignos, os demônios. A gente fala exorcismo, as pessoas pensam duas coisas. Primeiro, no grande exorcismo, que é quando uma pessoa está possuída por um espírito mau, o que graças a Deus, é muito raro. Padre Gabriele Amorte, exorcista da Arquidiocese de Roma, ele em 50 anos, segundo seu próprio relato, se não me falha a memória, em 50 anos, ele só fez 100 grandes exorcismos. Quer dizer que se ele fosse viver de expulsar o demônio, ele tinha morrido de fome, não é? 2 por ano. E olha que era o principal, vamos dizer assim, exorcista do mundo. Então, muito dessas pretensas ou suspeitas de possessão demoníaca são falsas. Se você pegar o compêndio de ascética e mística do Padre Tancré, ele vai estar lá, um bom e velho Padre Tancré vai explicar os sinais da verdadeira e da falsa possessão demoníaca. É outro problema. Claro, não temos tempo aqui para detalhar isso, né? Dar um curso de exorcismo. Mas o grande exorcismo é coisa rara. Você pode viver 1000 anos e não ver um. Graças a Deus, porque é uma coisa seríssima. Podemos dizer, para usar uma expressão popular, brabíssima. Não queira ver e não queira fazer e não queira participar. Eu, pelo menos, peço a Jesus que não me coloque numa situação dessa. Não me coloque numa situação dessa. Que é uma tarefa muito pesada. Mas o exorcismo não é só o grande exorcismo. Nós temos toda a oração, já é oração exorcista. Quando você faz o Pai Nosso,
você já está fazendo uma oração de exorcismo. Você já está declarando o senhorio de Jesus sobre a sua vida, sobre o seu ser, sobre a sua pessoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está dando uma marca, a marca de Jesus. Você está dizendo para o inimigo, aqui tem dono, e é Jesus Cristo, Filho de Maria. Pronto. Está demarcado, dominado. É o pequeno exorcismo. Está vendo? Que exorcizar é uma coisa muito simples. O que é exorcizar em grego? Exorcismos quer dizer pôr para fora. Pôr para fora. Pôr o mal para fora. Está vendo? É isso que é o exorcismo. Coisa tão simples. Agora vocês ficam vendo aqueles filmes de terror e acham que aquilo acontece à torta e à direito. Graças a Deus que não acontece. Como Deus é bom, não é? Mas nós temos que estar sempre expulsando o inimigo. Por isso que o nome de Jesus e o nome de Maria já são duas orações de exorcismo. Que o inimigo detesta Jesus e não suporta Maria, porque Maria é obediente, Jesus é obediente até a morte de cruz. Então nós temos aqui Jesus em ação, e a sogra de Pedro, como dissemos, representa essa humanidade ferida pelo pecado, escravizada pelo pecado, que Jesus vem libertar. Então vamos aproveitar esse tempo, porque é o tempo da graça, entre a primeira vinda e a segunda vinda. Padre, quando é que vai acontecer a segunda vinda? Só Deus sabe. E quem te disser, quem te der uma data, horário e local, Jesus disse que não era para dar atenção a essa pessoa, porque essa pessoa é uma charlatã, é uma cambalacheira, ou então está doida. Se está doida, o doido não é imputável, nem canônica, nem civilmente. Mas se faz de má fé, aí ela vai se ver com Jesus no dia da vingança, no dia do juízo. Então vamos aproveitar o tempo da graça que o Senhor nos dá, tanto pessoal como comunitariamente, para ir para a missão. Lembre-se, cristão, ite missa est, ide para a missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.